Olha só, o governo do estado de São Paulo suspendeu o aumento de ICMS sobre insumos agrícolas e outros itens. A medida aconteceu após uma pressão do setor agropecuário. Em nota, o executivo afirma que a mudança nas alíquotas do imposto em 2021 e 2022 foi proposta em meados de agosto do ano passado, quando a pandemia do coronavírus estava em queda. Contudo, atualmente os indicadores apontam para um novo aumento e uma segunda onda da doença. Diante deste fator, a redução de benefícios do ICMS poderia causar aumento no preço de diversos alimentos e medicamentos genéricos, principalmente para a população de baixa renda. Por isso, o governo afirma que decidiu suspender a vigência dos decretos estaduais que autorizam redução de benefícios fiscais do ICMS para insumos agropecuários para a produção de alimentos e medicamentos genéricos. E mesmo após a suspensão da alta de ICMS em alguns itens pelo governo estadual, os produtores rurais defenderam a revogação da lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Diante disto, o tratoraço aconteceu em mais de 300 cidades do estado. Vamos acompanhar a movimentação. O sentimento por aqui, nós estamos falando do município de Tatuí, é o sentimento de, apesar de tudo, de dever cumprido, né? Foram várias semanas aí debatendo o assunto. A gente sabe que várias frentes do setor, várias entidades procuraram o governo estadual para poder derrubar a medida e aí realizaram então esse manifesto hoje, no dia 7 de janeiro. Foi um manifesto que atingiu todo o estado, como eu disse, mais de 300 municípios. Então, foi um movimento bem grande. E com tudo isso, com toda essa pressão que o agronegócio fez, o sentimento é de dever cumprido, porque o governo estadual disse que vai revogar os decretos que atingem aí, né, os setores, a cadeia produtiva do agronegócio. Para conversar então um pouquinho sobre isso, para fazer um resumo sobre esse dia de hoje tão histórico aí no agronegócio, no estado de São Paulo, eu converso agora com o Alcides Neto, que é produtor rural e pecuarista aqui em Tatuí. Alcides, foram vários debates, várias movimentações, como a gente acompanhou na mídia em todo o estado, para poder ter alguma resposta, né, do governo estadual. A sua sensação hoje é de dever cumprido? Sim, é de dever cumprido sim, mostramos a nossa organização, tá? Mas como você falou, ele disse que vai revogar. A gente quer ver se realmente isso vai acontecer. Se não estamos preparados para novos protestos, podemos dar apoio para os caminhoneiros também. E é isso. A gente espera que ele tenha o bom senso de revogar isso aí. E falando um pouquinho sobre o impacto que isso vai causar, né? A gente sabe que, como a gente tem falado aqui, é um efeito dominó na sociedade, né? Se vocês têm esse aumento no custo, vocês têm que repassar automaticamente a cesta básica da população fica mais cara. Então, é um impacto realmente bastante grande, mais até do que pode se pensar. Com certeza, com certeza. É assim, vai do início aqui, que somos nós que produzimos, até o final que está na prateleira do supermercado. A população vai sentir no bolso também esse ICM que ele está querendo colocar. Bom, então esse foi o resumo aqui do movimento aqui em Tatuí, né? Foram vários municípios, como a gente acompanhou, e o Canal Rural fez a cobertura completa, acompanhando desde manhãzinha para saber como foram os manifestos em outros municípios, qual foi a repercussão deste tema, né, do ICMS no estado de São Paulo. Então vamos acompanhar agora a reportagem completa. Produtores de diferentes municípios do estado de São Paulo se manifestaram contra o aumento do ICMS que havia sido decretado pelo governador João Dória. Em Barretos, dezenas de produtores se reuniram com os tratores em protesto contra a alta dos impostos. No município de Bebedouro, produtores enfileiraram suas máquinas agrícolas em uma das principais avenidas da cidade. O protesto seguiu em Jundiaí e Manduri, contando com a presença de caminhões e caminhonetes, com produtores acionando as buzinas como forma de insatisfação. Em Sertãozinho, os produtores alinharam seus tratores com um bandeirão escrito Fora Dória, além de criticar os deputados estaduais de São Paulo que votaram pela alta na tarifa. Na cidade de Palmital, os produtores estenderam suas máquinas agrícolas por toda a cidade. Em Veracruz, diversos veículos como carros, caminhões e tratores se concentraram na entrada da cidade. O secretário de Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, garantiu em entrevista ao Canal Rural que o decreto de aumento do ICMS no estado vai ser revogado. Dá uma olhada.
O Brasil, diferentemente de outros países, aqui não houve desabastecimento, nenhuma prateleira de supermercado ficou desabastecida. E isso mostrou que esse setor da economia é muito robusto e que não deve ter nenhuma alteração no seu modelo de operação. Essa vem sendo a nossa argumentação, junto com vários membros do setor econômico do governo e, portanto, a decisão ontem do governador foi de que realmente esse é o caminho a ser tomado e ele determinou que os decretos que faziam qualquer menção a essa alteração tarifária fossem revogados. E a gente continua falando sobre a polêmica do ICMS em São Paulo com o advogado especialista em direito tributarista da Diamantino Advogados, Gustavo Vaz Faviero. Gustavo, boa noite para você. O outro Gustavo, né, o secretário de Agricultura, falou agora em entrevista ao Canal Rural que sim, que o governo vai revogar esses ajustes no ICMS. Automaticamente revogados, as taxas que passam a ser praticadas são as que estavam sendo praticadas em 2019, nos anos anteriores. Uma ótima noite para você. Obrigado pelo convite, Suelen. Agradeço por estar aqui voltando a falar desse tema. Então, em tese, havendo a revogação dos decretos que aumentaram a carga tributária, a gente volta ao panorama anterior. Só que a gente tem alguns poréns e alguns cuidados que tem que ser levados em consideração. Primeiro, nada impede do governo vir a aumentar daqui a algum tempo a carga tributária, porque a lei que o autoriza a fazer isso ainda é existente. Então, havendo essa revogação desses decretos, sim, volta a carga tributária, mas ele pode vir a fazer isso. E um outro ponto, o governo editou diversos decretos aumentando a carga tributária do agro e de outros setores. Algumas desses aumentos estão vigentes desde o dia 1º de janeiro. Então, temos ainda, mesmo que venha a ser revogado na semana que vem isso, um período onde a carga tributária foi maior. Agora, Gustavo, existe aí um grande mistério em relação a essa tabela, né? O governo não mostrou a tabela com os valores, com os patamares, só disse que medicamentos, insumos agrícolas e alimentos estariam fora aí desses ajustes do ICMS, dessa alta, né, que aconteceria. Você tem ideia do que deve vir pela frente? Dá para a gente ter um cheiro, você que é especialista no assunto? Bom, eu acho que nisso o governo Dória se inspirou um pouco na reforma tributária do Guedes, que só se escuta, mas não se sabe. Que hoje a gente tem promessas, mas a gente só vai saber efetivamente do que vai ser reduzido, o que não vai ser aumentado com a publicação do decreto. Ele mencionou alimentos, carnes, setor hortifruti, alguns insumos, mas certeza nós não temos nenhuma ainda. Agora, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como deve ser esse trâmite a partir de agora, né? O governo falou que alguns ajustes caíram por terra. A partir de agora, o que seria mais fácil e mais cômodo nesse cenário? Você voltar e, de repente, tentar fazer mudanças na Assembleia Legislativa ou ele, como governador do estado, consegue resolver isso com um novo decreto? Ele consegue resolver esse aumento que ele fez pelo próprio decreto, porque é um ato de sua autoria. Mas a retirada do poder do governador de aumentar a carga tributária do agro, do setor de medicamentos, somente via Assembleia Legislativa. É um ato rápido que ele mesmo consegue fazer para, pelo menos, resolver o problema dessa carga tributária aumentada de imediato. Deixar bem claro, ele caneteando, né, como a gente costuma falar no popular, automaticamente essas taxas voltam a ser cobradas como estavam sendo anteriormente. Exato, ele mesmo faz isso e pode dar canetada. Muito bem, Gustavo, muito obrigada pela sua entrevista. O Gustavo, que é especialista em direito tributário da Diamantino de Advogados, perdão. Ótima noite para você, obrigada mais uma vez por falar com a gente. Muito obrigado pelo convite.